Tá certo. Obrigado, professor Alfredo. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula do nosso assunto de geometria analítica. Tá? A gente continua aqui com a nossa terceira aula. Tá? Aqui nós temos a continuação dos exercícios que nós vínhamos vendo nas aulas anteriores. Tá? Nós já vimos 17 questões, a gente inicia aqui a partir da questão 18. Tá? Novamente, como de costume, a gente coloca aqui algum resumo teórico do que será abordado nas questões. Tá? Distância entre ponto e reta, nós já vimos em alguns exercícios das aulas anteriores. Tá? A gente tem como calcular a distância de um ponto até uma reta através dessa formulazinha aqui que a gente já utilizou nas aulas passadas. Tá certo? Equações da circunferência também, nós já trabalhamos em alguns problemas. Tá? Agora, algo novo que a gente ainda não viu nas aulas anteriores, quando a gente trabalha inequação do segundo grau com duas incógnitas. Tá? Então, aqui a gente tem um breve resumo, né, do que seria uma inequação do segundo grau com duas incógnitas. A gente vai ver um exemplozinho aqui, como resolver graficamente uma inequação desse tipo, tá? E trabalhar alguns exercícios em cima desse conteúdo também. Tá? Então, bom, nós temos aqui o resumo teórico que diz o seguinte: né? Resolver uma inequação do segundo grau do tipo f de x, y maior que zero, ou f de x, y menor que zero, em que f de x, y igual a zero é uma equação, tá, da circunferência. Tá? Nós vamos trabalhar uma inequação do tipo onde essa função aqui, né, seria uma equação da circunferência, tá? Onde nós temos uma circunferência lambda, tá? X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, certo? Onde a e b são as coordenadas do centro da circunferência e r é o raio da circunferência, beleza? Então nós temos que a função de x e y, tá? Uma função com duas incógnitas, né? Dada dessa forma, tá? O plano cartesiano vai ficar dividido em três subconjuntos. Tá? Se a gente tem uma circunferência no plano cartesiano, essa circunferência vai dividir, né, o nosso plano cartesiano em três regiões, tá? Em três subconjuntos. Esses três subconjuntos estão especificados aqui nesses três pontos. Bom, o subconjunto dos pontos x, y, exteriores à lambda, tá? A circunferência lambda, para os quais a nossa equaçãozinha aqui é maior que zero, tá? Isto é, satisfazem a desigualdade f de x, y maior que zero. Tá? Então, os pontos que estão exteriores à nossa circunferência, tá? Exteriores à nossa circunferência, quando nós substituímos o ponto x, y na nossa função aqui, o resultado, se a gente obter um valor positivo, tá? Significa que esse ponto ele é exterior à nossa circunferência. Tá? Exterior à nossa circunferência e satisfaz a desigualdade f de x, y maior que zero. Tá? Então, se a gente tiver uma inequação que você olha, tem a cara de uma equação da circunferência, então se a gente observar os valores de x, y, onde satisfazem essa desigualdade, nós temos que aquele ponto ele é exterior à circunferência. Tá? Por outro lado, se nós temos que um ponto x, y, quando ele pertence à lambda, quando ele pertence à circunferência, ele vai satisfazer a equação f de x, y igual a zero. Tá? Igual a zero. Nós vamos ter, quando a gente substitui os valores de x e y na equação, o valor obtido vai ser igual a zero. Isso significa que esse ponto que a gente considerou, ele está sobre a nossa circunferência, né? Ele pertence à circunferência. Tá? E quando o ponto ele é interno, né? Ele é interior à nossa circunferência, é quando ele satisfaz a desigualdade f de x, y menor que zero. Tá? Menor que zero. Vamos ver um exemplo de como nós podemos resolver graficamente uma inequação desse tipo que a gente acabou de mencionar aí, uma inequação do segundo grau com duas incógnitas. Tá? Então, a gente observa aqui, a inequação seria x² mais y² menor que 4. Tá? Menor que 4. Beleza? Então, a solução desse problema aqui, para a gente fazer graficamente, né,
a gente pode observar que a nossa função com duas incógnitas, f de x, y, ela é dada por x² mais y² menos 4. Tá? Essa é a nossa função. Tá? A nossa função com duas incógnitas. Beleza? E se nós formos verificar, isso daqui, a equação, quando nós temos f de x, y igual a zero, tá? Igual a zero, nada mais é do que a equação da circunferência de centro zero e raio igual a 2. Porque se a gente escrever f de x, y igual a zero, nós vamos obter x² mais y² menos 4 igual a zero. Nós podemos organizar isso daqui, nós vamos ter x² mais y² igual a 4. Tá? Passe 4 negativo para o segundo membro, nós vamos ter ele positivo. Tá? E nós sabemos que uma equação da circunferência é dada por x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Tá? Nós podemos observar aqui que dessa forma aqui a gente tem x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado, que é a nossa equação aqui que a gente acabou de verificar. E esse r ao quadrado a gente pode ver que é 4, então seria 2 ao quadrado. Né? 2 ao quadrado. Daqui nós concluímos que o centro dessa circunferência, que representa a função f de x, y igual a 0, é dada pela coordenada 0, 0. E o raio é igual a 2. Tá? E o raio é igual a 2. Tá certo? Então, basta fazer a verificação agora dessas três condições que nós vimos aqui. Quando o ponto é exterior à circunferência, quando o ponto pertence à circunferência e quando ele é interno à circunferência. No nosso problema, nós temos f de x, y igual a x² mais y² menos 4, né, que seria essa nossa função. Então a função que nós temos aqui, se a gente for observar, a gente quer que a função, deixa eu escrever aqui do lado, satisfaça essa desigualdade aqui, ó. Essa desigualdade, f de x, y menor que zero. Tá? Menor que zero. E das três condições que nós vimos anteriormente, né, seria a terceira condição aqui. Ou seja, são os pontos que são interiores à circunferência. São os pontos que são interiores à circunferência. Então, resolver essa inequação, graficamente, nada mais é do que, se nós tivermos... deixa eu colocar um plano cartesiano aqui, para ficar melhor de visualizar. Se nós formos colocar essa circunferência, a circunferência é de centro zero, então ele é centrado aqui na origem do plano cartesiano, o raio é igual a 2. Né? Raio é igual a 2. Então, para cá é 2. 2 aqui para cima. 2 para a esquerda, aí vai ficar menos 2. E aqui para baixo, menos 2. Tá? Então, eu vou traçar aqui a circunferência, eu vou colocar tracejado. Por que eu vou colocar tracejado aqui? Vou já explicar para vocês. Porque como eu quero a inequação menor que zero, então eu não quero os pontos que pertencem à circunferência. Tá? Que pertencem à circunferência. Se eu tivesse f de x menor ou igual a zero, né? Menor ou igual a zero, então os pontos que pertencem à circunferência também satisfazeriam a nossa inequação. Mas como nós temos f de x menor que zero, que é o que a gente quer aqui nessa inequação, então os pontos sobre a nossa circunferência não satisfazem a inequação. Tá? Porque se a gente substituir os pontos, né, do plano que estão sobre essa circunferência, o resultado da nossa função ali vai dar igual a zero. Né? Vai dar igual a zero, vai ser os pontos que estão sobre a circunferência. O que nos quer para a questão são os pontos que são internos. Então, são os pontos internos da circunferência. Então, de maneira gráfica, né, a gente pode observar que são todos os pontos que estão aqui dentro. Tá? Que estão aqui dentro. Tá certo? Por exemplo, um ponto que está aí dentro que satisfaz a equação. Tá? Se a gente for observar um ponto P de coordenadas -1 e 1. Né?
de coordenadas menos 1. Mas se a gente for observar aqui, localizar esse ponto no a gente fazer a localização dele legal, mas se nós formos substituir na função fxy, né, que nós temos que é x² mais y² menos 4, se formos fazer a substituição desse ponto aqui, f de menos 1 em 1, né, x e y aqui, nós teríamos menos 1 ao quadrado, substituindo o x aqui, que é menos 1, mais 1 ao quadrado, menos 4. Né? Portanto, aqui nós teríamos 1 mais 1, menos 4. Tá? Menos 4, que tu pode observar aqui que vai menos 2. Menos 2, onde menos 2 é um número negativo, ele é menor que zero. Então, esse ponto aqui que nós consideramos, esse ponto P menos 1 em 1, ele satisfaz a nossa inequação. Então, ele é um interno à nossa circunferência. Se a gente for localizar ele, tá? Se a gente for localizar ele aqui no plano cartesiano, nós teríamos o 1 aqui. Né? Opa, desculpa, é o menos 1, né? O menos 1 é para a esquerda. Menos 1 e o 1 positivo. Aqui para cima. Portanto, esse ponto é interno à nossa circunferência. Tá? É interno à nossa circunferência. Então, de maneira gráfica, né, resolver uma equação desse tipo é verificar se os pontos que satisfazem a equação são internos, são externos, ou se eles pertencem à circunferência. Então, essa seria a análise. Tá? Geralmente pode aparecer alguma questão onde dá uma área determinada lá e dá a inequação lá para a gente poder verificar qual a inequação que satisfaz aquela área. Tá? Então, é um pouco de análise, um pouco das figuras que a gente tem para poder resolver o problema. Mas resolver a inequação desse tipo é analisar esses 3 pontos aqui que a gente viu. Circunferência ou se ele é interno à circunferência. Beleza? Esse é um exemplo do conteúdo aí que a gente ainda não viu. Tá? A gente vai ver um outro exemplo aqui que pode ser aplicado a essas ideias aí de interno, ponto externo e ponto que pertence à circunferência. Tá certo? Para dar já continuidade, já que a gente já pegou esse assunto, vamos pegar 2 questões aqui que eu coloquei para a gente resolver que utiliza essa ideia aí de inequação. Tá certo? Ó, a questão 21 resolva graficamente o sistema. Tá? A gente pode observar que é um sistema de inequações, né, do tipo de segundo grau com 2 incógnitas. Né? A gente pode observar na questão 21 que nós temos essa equação aqui, que a gente pode considerar ela que ela é uma circunferência de centro zero, pode observar também que é uma circunferência de centro zero, assim como a gente viu no exemplo anterior, e o raio dessa circunferência é igual a 1. Tá? É igual a 1. E na segunda inequação, novamente, é uma circunferência centrada na origem, né? Na origem, e o raio da circunferência é igual a 2. Né? O raio da circunferência é igual a 2. Beleza? Então, essas 2 circunferências são concêntricas, né? Elas têm o mesmo centro. Vou desenhar aqui o plano cartesiano novamente aqui para a gente olhar e ver quais são os pontos do plano que satisfazem esse sistema. Tá? Que satisfaz esse sistema. Só pegar aqui, desenhar novamente um plano. Colocar aqui para a direita. Vamos colocar a circunferência que representa a primeira inequação. Tá? É centrada na origem, né? É centrado na origem. Então, a circunferência tem centro 0, 0. A gente já consegue observar isso pela equação da circunferência, né? É centrada aqui na origem e o raio é 1. Então, se a gente tem aqui, considerando a unidade aqui, 1 aqui, menos 1 em 1. Tá? Analisando a nossa inequação, vocês podem notar que eu quero os valores de x e y que satisfaçam essa inequação, que são maiores ou iguais a 1.
né? Quando eu substituir os valores de x e y aqui, eu quero que eles sejam maiores que 1 ou igual a 1. Portanto, os pontos que estão sobre a circunferência, nesse caso aí, satisfazem a inequação. Né? Satisfazem a inequação. Então, os pontos, os pares ordenados x e y, que satisfazem a primeira inequação, são os pontos que estão sobre a circunferência, certo? São os pontos que estão sobre a circunferência. E os pontos que são maiores que o raio, né, são os pontos que estão fora da circunferência. Todos esses pontos que estão fora da circunferência, quando a gente substitui nessa inequação aqui, a gente vai obter valores sempre maiores ou igual a 1, né, sempre maiores ou igual a 1. E se nós formos adotar aquela situação que nós fizemos, f de x, y, como sendo a equação x² mais y² menos 1, né? Os valores que estão fora da circunferência são os valores que vão satisfazer a inequação maior ou igual a zero. Né? Quando a gente substitui os valores de x e y, né, nessa equaçãozinha aqui, quando o resultado que a gente vai obter for maior ou igual a zero, são os pontos que estão fora da circunferência. Tá? São os pontos que estão fora da circunferência e aqueles que estão sobre a circunferência. Então, o que nos interessa são todos esses pontos aqui que estão fora da circunferência. Deixa eu marcar aqui só para a gente ver aqui que são esses pontos todos aqui que satisfazem essa primeira inequação. Tá? São todos os pontos que estão externos. Tá? Estão externos e sobre a circunferência. Tá? Só que é um sistema, né? Um sistema de equações. Então, o sistema, os pontos têm que satisfazer simultaneamente as duas inequações. Tá? Tem que satisfazer simultaneamente as duas inequações. Eu vou traçar só um pouco aqui. Então, são apenas os pontos que estão externos. Né? Então, os pontos que estão internos a essa circunferência não satisfazem a nossa primeira inequação. Tá? Não satisfazem, são só os pontos que estão sobre a circunferência e fora da circunferência. Tá? Se a gente for observar a segunda inequação, é uma equação de uma circunferência, né, centrada também na origem, né, essas duas funções são concêntricas, essas duas equações, essas duas circunferências são concêntricas, tá? E o raio vai ser 2. Tá? E o raio é 2, a gente já sabe que é 4, porque é 2 ao quadrado, né? O raio sempre é o raio ao quadrado. Portanto, o raio dessa segunda circunferência, que é representado pela segunda inequação, mede 2. Então, eu teria 2 aqui, 2 para cá, para baixo, 2 à esquerda e 2 em cima. Né? Então, seria... Deixa eu colocar outra cor para poder destacar melhor, que esse verde não destacou legal. Então, nós temos essa outra circunferência, tá? A gente tem essa outra circunferência. Então, eu vou deixar essa circunferência tracejada, por quê? Porque são os pontos que estão internos à circunferência, não tem o sinal de igual, né? Não tem o sinal de igual. Então, os pontos que estão sobre a circunferência não nos servem para essa inequação, não vai satisfazer essa inequação. Então, a gente deixa tracejado porque representa que seria um conjunto aberto, né? Não tem esses pontos aqui, não satisfazem essa inequação. E como eu quero que seja menor que 4, são os pontos que são internos à circunferência, né? São os que estão internos à circunferência. Esses pontos aqui, ó, também satisfazem essa segunda inequação. Porém, como eu quero pontos que satisfazem as duas equações ao mesmo tempo, né, as duas inequações ao mesmo tempo, então eu tenho que fazer a interseção desses conjuntos, né, a interseção desses conjuntos. E a interseção desses dois conjuntos, que é esse que eu pintei de azul aí, né, que eu tracejei de azul, né, fazendo a interseção com de vermelho, se eu fosse pintar todo mundo aqui, ó, eu pintaria internamente também esse círculo menor, só que como eu quero que satisfaça as duas equações, as duas inequações, tá? As duas inequações, então tem que ser a interseção dos dois conjuntos. Então,
O conjunto de pontos que satisfazem esse sistema são os pontos que pertencem a essa coroa circular aqui. Tá? São os pontos que estão dentro dessa coroa circular. Tá? Estão dentro dessa coroa circular. Então, analisando graficamente, os pontos que satisfazem esse nosso sistema de inequações são os pontos que eu estou destacando aqui de vermelho, que são os pontos que estão dentro da coroa circular aqui, tá certo? Estão dentro da coroa circular. A questão desse tipo é mais de análise, né? Vocês analisarem os pontos, as inequações. Né? Eu espero que todo mundo tenha entendido aí como é que faz essa análise, como são inequações do segundo grau com duas incógnitas aí, né? A gente consegue enxergar aí que são equações de circunferência e faz essa análise aí se os pontos são internos e externos, né? Para poder verificar quais são os pontos que satisfazem a equação. Tá? Não é muito complicado, é só verificar isso e ver direitinho quem são os pontos. Então, os pontos que satisfazem a equação são os pontos que pertencem a essa coroa circular aqui, tá certo? De repente poderia ter uma questão onde dá várias áreas, né? E perguntar qual região representa a solução do sistema, né? Do sistema de inequações. Então teria que fazer essa análise para ver qual região que satisfaz os dois sistemas simultaneamente, beleza? Então, bem tranquilo. Se tiver alguma dúvida aí, tá? Espero que todos tenham entendido aí a esse problema. Vamos para a questão 22, que fala um pouco também dessa mesma pegada aí desse problema, tá? Só que com uma abordagem um pouco diferente. Tá certo? A questão 22, né, diz o seguinte: sabendo que a reta R passa pelo ponto P de coordenadas 1, 0, e que C, esse C é um C diferente, tá? Aqui porque depois eu posso utilizar o C como centro da circunferência, né? É um C diferente aqui, um C maiúsculo diferente, que representa a circunferência de equação x² mais y² menos 4x menos 6y menos 12 igual a 0. Com essas informações, nós podemos dizer que item A, P é exterior à circunferência. Letra B, a reta R é tangente à circunferência. Letra C, P pertence à circunferência. Letra D, a reta R é secante à circunferência. Na letra E, a reta R é externa à circunferência. Tá? Antes de continuarmos aí, deixa eu só falar um pouquinho de... só colocar aqui a circunferência e falar de reta secante, né? Reta secante é aquela que corta a circunferência em dois pontos. A gente pode observar aqui que nós temos que essa reta aqui, ela intersecta a circunferência em dois pontos. Né? Quando isso acontece, quando a reta corta a circunferência em dois pontos, a gente diz que essa reta ela é secante à circunferência. Então, a reta R, por exemplo, vou chamar essa aqui de reta R e circunferência C, tá? Se a reta R é secante à circunferência, é porque a interseção entre R e a circunferência C são dois pontos. Tá? Nós vamos obter dois pontos. Vou chamar de P1 e P2. Tá? Seria P1 e P2. Tá? Se eu tenho uma outra reta que ela é tangente à circunferência, a interseção entre a reta e a circunferência, tá, é um ponto só. Tá? Vamos supor aqui que essa nossa reta aqui, né, ela tocou em um único ponto a circunferência. Tá? Tocou em um único ponto a circunferência. Vou chamar essa reta aqui de T. Tá? Então, a interseção da reta T com a circunferência C me dá um único ponto. Vou chamar de P3. Tá? P3. Tá? Então, tangente, uma reta é tangente à circunferência se ela toca, né, a circunferência em apenas um ponto. Tá? Em apenas um ponto. Ela é secante se corta em dois pontos. E ela vai ser externa se ela não cortar a circunferência em nenhum ponto. Beleza? Essas informações aí bem simples para a gente poder
fazer análise da questão e resolver aqui o problema. Tá? Bom, para eu verificar primeiro o item A aqui, vou verificar o item A, esse ponto P de coordenadas 1, 0, ele é exterior à circunferência, ele é interno, ele pertence à circunferência. Isso dá a ideia do que a gente viu anteriormente. Né? Então, se a gente pegar e substituir, vamos primeiro chamar f de x, y, né? Só para expressar de maneira correta aqui, nós chamarmos essa função com duas variáveis, né, de duas incógnitas, x² mais y² menos 4x menos 6y menos 12, né? Se nós substituirmos o ponto P aqui, que seria 1, 0, a gente vai observar o que vai acontecer aqui. Vamos encontrar um valor, né, o valor numérico, quando a gente substituir o ponto aqui nessa equação. A gente vai ter x igual a 1, vai ficar 1², mais y vai ser 0 ao quadrado, menos 4 vezes 1, menos 6 vezes 0, menos 12, certo? Menos 12. Se a gente for fazer as contas aqui, a gente vai ter que o f de 1, 0, aqui vai dar 1, aqui é 0, aqui 0 também, né? A gente vai ter menos 4, tá? E aqui menos 12, tá? Menos 12. Então, f de 1, 0, tá? Vai ficar menos 16 com mais 1, menos 15. Tá? Menos 15. A gente observou que foi um número negativo. Né? É um número negativo. Se der um número negativo, né, pelo que a gente viu, é porque esse ponto é interno à nossa circunferência. Tá? Ele é interno à nossa circunferência. Então, o nosso ponto, tá? O nosso ponto P, deixa eu apagar aqui, a gente já viu isso aqui? O nosso ponto P que nós estamos considerando aqui, ele é interno à circunferência. Tá? Ele é interno à circunferência. Eu não sei em que lugar ele está aqui, né? Porque eu não coloquei o plano cartesiano. A gente poderia fazer a localização dele tranquilo também com o plano cartesiano, mas vamos colocar de modo geral. A gente sabe que esse ponto P ele está interno. Tá? Ele está dentro da circunferência, porque o nosso resultado aqui deu negativo. Né? A gente já verificou ali, pelas inequações ali, que o ponto P ele é interno. Tá? Então, o item A já está errado. Tá? Ele diz que o P é externo. Tá? O P é externo. E podemos também excluir como resposta o item C, que diz que o ponto P pertence à circunferência. Ele pertenceria à circunferência se o nosso resultado fosse igual a 0. Tá? Fosse igual a 0. Mas a gente já acabou de verificar que ele é interno. Beleza? Então, vamos analisar agora quanto à reta. Tá? A reta que passa pelo ponto P. Tá? Que passa pelo ponto P. Se nós formos analisar qualquer reta que passe pelo ponto P, qualquer reta que passe pelo ponto P, não tem outra. Ela só pode ser secante. Se eu traçar qualquer reta aqui, essa reta passando por P, qualquer que seja ela, vai obrigatoriamente, né, já que o ponto é interno, vai obrigatoriamente cortar a circunferência em dois pontos. Então, qualquer reta R que passe pelo ponto P, tá? Em relação à circunferência, ela vai ser secante, porque ela vai cortar em dois pontos. Portanto, o item correto é o item D. A reta R é secante à circunferência. Tá certo? Bem tranquilo também uma análise aí do ponto, né? A gente analisou o ponto, verificou que ele é interno, né? E através disso a gente conseguiu verificar a resposta correta. Uma questão também simples, que é mais de análise, né? Analisar a situação e lembrar, né, sobre essas condições, se um ponto ele é interno, se ele pertence à circunferência ou se ele é interno, externo ou pertence à circunferência. Fez essa análise, tu consegue ir para os itens e responder de maneira correta, ok? Beleza. Continuando. Então, vamos pegar
aqui. Tem mais 3 questões. Essas questões, uma delas ela leva um pouco mais de tempo, as outras é uma análise bem rápida. Tá? E são questões que a gente consegue fazer bem tranquilo. Por exemplo, a questão 18, a questão 18 é só para vocês exercitarem essa ideia aí de escrever a equação de uma circunferência. Para a gente escrever uma equação da circunferência, nós sabemos que eu preciso, vou colocar aqui x de c, tá? X de c mais y menos y de c ao quadrado é igual ao raio ao quadrado, né? Uma equação da circunferência, se tu sabes quem é o centro e sabe quem é o raio, tu escreve ela na forma reduzida e na forma geral, se tu desenvolver esses quadrados, tá certo? Então, para eu escrever a equação da circunferência, que é o que está pedindo aqui, ó, qual é a equação da circunferência situada no terceiro quadrante, tá? Que é tangente aos eixos coordenados e tem raio igual a 4. Então, nós já sabemos que o raio, né? Um raio é igual a 4. Beleza? Então a gente já sabe o que é um raio. A gente precisa saber agora quem são as coordenadas do centro para poder escrever essa equação. Ok? Quem nos dá essa informação para determinar quem são as coordenadas do centro é exatamente essa informação que ele fala aqui, que a circunferência pertence ao terceiro quadrante. Tá? Pertence ao terceiro quadrante. Vou colocar aqui assim. Se pertence ao terceiro quadrante, tá? Vai estar nessa região aqui. Tá? A circunferência vai estar nessa região aqui. Tá certo? Ele diz também que é tangente aos eixos coordenados. Então, a circunferência que está no terceiro quadrante, nessa região, vai tocar o eixo X em um ponto e o eixo Y em um ponto apenas. Tá? Só que ele dá outra informação que o raio é igual a 4. Né? O raio é igual a 4. Vou considerar que aqui tem 4 unidades, tá? Aqui da origem para cá, 4. E para cá para baixo, menos 4. Tá? Menos 4. Portanto, a circunferência vai tangenciar o eixo X nesses dois valores aqui, que eu vou já comentar melhor aqui com vocês. Suponha essa circunferência aqui, né? Tangenciando aqui. Tá? Se está tangenciando os eixos coordenados, a gente observa que o centro dessa circunferência tem que ser da forma RR. Tá? O centro é da forma RR. Tá? Porque o centro vai nos dar exatamente o raio dessa circunferência aqui. Ó. Aqui, ó, essa distância aqui é o raio da circunferência. Aqui é o raio da circunferência. Porque se esse segmento aqui do centro até o ponto de tangência aqui com o eixo Y, a gente for observar, é o raio. E é exatamente a distância da origem até esse outro ponto de tangência aqui. Tá certo? Então, o centro da circunferência é igual ao raio. Né? Tem coordenadas igual ao raio, que é 4 e 4. Desculpa, aqui, só colocar aqui da forma do raio, como a gente tem que analisar também que ele pertence ao terceiro quadrante, para cá é menos, deixa eu só apagar aqui que está arriscando aqui, é menos 4, tá? Menos 4 e menos 4. Então, as coordenadas, né, as coordenadas aqui, já que está no terceiro quadrante, vai ser menos R e menos R. Tá? Mas o comprimento aqui do raio é 4 unidades. Tá? Mais a coordenada do centro, tá? Vai ser menos R menos R. Tá ok? Então vai ser menos 4 e menos 4. Essa é a coordenada do centro da circunferência. Portanto, se eu já tenho o centro da circunferência e sei quem é o raio, eu posso escrever a equação dessa circunferência, que vai ficar x menos o x do centro, que é menos 4, tá? Tudo isso aqui ao quadrado, mais y menos o y do centro, que é menos 4 também, ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. O raio é igual a 4, fica 4 ao quadrado. Portanto, vai ficar aqui fazendo o jogo de sinal, x mais 4 ao quadrado, mais
y mais 4 ao quadrado igual a 16. Né? Como é uma questão aqui que só para escrever a equação, não especifica mais se eu quero a equação reduzida ou a geral, posso deixar aqui. Se fosse uma questão de múltipla escolha, poderia estar escrito a equação na forma geral, eu teria que desenvolver esses quadrados aqui para poder escrever a equação de forma geral, tá certo? Mas é só fazer o desenvolvimento desses quadrados, tu organiza todo mundo para o primeiro membro, tu vai obter a equação geral da circunferência, tá ok? Beleza. Aqui é só para aplicar, lembrar aqui da tangência, tá? A gente verificar se é tangente dessa forma aqui, então a gente observa que a gente consegue encontrar o centro da circunferência tranquilamente, tá certo? A questão 19 é a questão que ela dá um pouquinho mais de trabalho, porque já envolve vários conceitos que a gente já viu anteriormente aplicado em uma única questão, tá certo? Aplicado em uma única questão. Então, vamos a essa questão, tá? Eu vou apagar aqui, que a gente vai utilizar bastante espaço aqui para resolver essa questão, tá? Então, se alguém já tirar o print, tira o print agora, tá? Eu vou apagar aqui, beleza? Tem perguntas aí? Alguém deu um som para mim aqui? Não sei se... Vamos lá. Questão 19. Tá? A gente vai utilizar um espaço legal que a gente vai fazer muitas observações aí para resolver essa questão. Sabendo que o círculo C está centrado no ponto 1, 3 e que o ponto P, né, o ponto P pertence à circunferência, o ponto P de coordenadas menos 1 e 1, tá? Encontre a equação da reta R tangente a C, que passa pelo ponto P, tá? E também encontre a reta tangente a C, que é paralela a R. Né? Então, a gente tem que ter ideia de retas paralelas, né? Retas perpendiculares, a gente vai observar que a gente vai utilizar retas perpendiculares, tá certo? E uma ideiazinha assim de distância entre pontos, ponto médio, tudo a gente vai usar nessa questão. Uma única questão envolve vários conceitos aí para a gente aplicar, né, nesse problema, tá certo? Primeira coisa, o que nós temos, né? O que nós temos aqui para essa questão é que o centro da circunferência tem coordenadas 1 e 3, tá? Coordenadas 1 e 3, e que o ponto P menos 1 e 1, né, ele pertence à circunferência. Tá? Ele pertence à circunferência aqui. Pertence à circunferência. Então, eu quero encontrar uma reta tangente à circunferência. Tá? Deixa eu desenhar aqui para a gente poder fazer observações aqui. Tá? Eu quero uma reta. Tá? Eu não sei qual é a reta ainda, eu vou desenhar uma reta qualquer aqui. Mas que ela seja tangente, ela toque a circunferência em um único ponto. Tá? Em um único ponto. Só que esse ponto é o ponto, é o nosso ponto P. Né? Ele quer que corte, né, que a reta R, eu quero a equação da reta R, que é tangente a C, né, a circunferência C, e passe pelo ponto P. Esse é o ponto P aqui. Tá? Não coloquei aqui no cartesiano, eu vou representar ele aqui em qualquer posição, mas eu sei que a coordenada do ponto P é 1 e 3. Tá? Se a gente colocasse no plano cartesiano, a gente localizaria esse ponto P aí tranquilo. Tá? Só que a gente não sabe quem é a equação da circunferência, então bora colocar de maneira geral aí, né? A gente não sabe onde a circunferência está. Só sei onde está o centro. Né? Eu não sei quem é o raio da circunferência. Então, não tem como eu desenhar especificamente a circunferência lá. Só sei o centro dela. Desculpa aqui, eu só observei agora que esse ponto aqui seria o centro, né? O ponto P é de menos 1 e 1, tá? Menos 1 e 1. E o centro, tá? O centro que tem coordenadas 1 e 3, tá?
1 e 3. Não estão, né, na posição correta aí, só estou considerando aqui os pontos aqui, só para a gente fazer as observações e para poder entender o que a gente vai fazer, que nem precisava fazer o desenho, é só para eu explicar para vocês o que a gente vai fazer aqui. Bom, se eu tenho que a reta R aqui, é essa aqui, é tangente à circunferência passando pelo ponto P, essa é a reta aqui, eu preciso encontrar a equação que representa essa reta. Então, a reta R, eu posso expressar ela como y igual a m de r vezes x mais n. Tá? Mais n. Essa é a reta aqui que eu preciso encontrar. Eu quero saber quem é essa daqui, então eu preciso saber quem é o coeficiente angular e quem é esse coeficiente linear aqui da reta. Encontrei esses dois valores, eu consigo escrever essa reta. Mas para isso, eu tenho que ver as informações para poder saber quem é esse coeficiente angular, tá certo? Quem é esse coeficiente angular? A única coisa que nós sabemos é a informação do centro da circunferência e esse ponto P, né? Esse ponto P. Se nós formos passar uma reta, tá? Se eu for passar uma reta aqui, vou chamar essa reta de S, tá? Vou chamar essa reta aqui de S. Se eu passar uma reta S aqui, passando pelo centro e pelo ponto P, nós vamos ter que a reta S com a reta R vão ser perpendiculares. Tá? São perpendiculares. Beleza? Isso lá, desde da geometria plana, lá, isso daí a gente fala que uma reta que passa pelo centro da circunferência e pelo ponto de tangência dessa reta aqui, essas retas são perpendiculares. Tá? São perpendiculares. Portanto, se a reta S é perpendicular à reta R, isso daqui nos garante dizer, tá? Isso aqui nos garante dizer que o coeficiente angular de S vezes o coeficiente angular de R, o produto deles dois é igual a menos 1. Tá? É igual a menos 1. Isso daí a gente já... perpendiculares, o produto desses coeficientes é igual a menos 1. Tá certo? E eu tenho dois pontos por onde a reta S passa, tá? Que é o ponto C e o ponto P. Tá? Se eu sei dois pontos de uma reta, eu consigo determinar o coeficiente angular dessa reta. Tá? Então, eu posso determinar o coeficiente angular da reta S porque eu conheço dois pontos dessa reta, né, que é o ponto C e o ponto P, que pertence à reta S. Portanto, o coeficiente angular da reta S é dado por y de P menos y de C dividido por x de P menos x de C. Nós já vimos isso. Portanto, o coeficiente angular da reta S vai ser igual a y de P. O y de P é 1, menos o y de C. O y de C é 3. Dividido por x de P, que é menos 1, menos o x de C, que é 1. Tá? Portanto, o coeficiente angular da reta S vai ser quem? Menos 2 dividido por menos 2, tá? Isso aqui vai ser igual a 1. Beleza? O coeficiente angular da reta S é igual a 1. Tá? Se eu sei o coeficiente angular da reta S, eu sei o coeficiente angular da reta R, né? Já que a reta R é perpendicular. Basta fazer a substituição aqui, né? Nessa equaçãozinha aqui que a gente sabe da relação entre essas duas retas. Portanto, o coeficiente angular da reta R vai ser igual a menos 1. Tá? Vai ser igual a menos 1, porque quando eu substituo 1 aqui da reta S, aqui é 1, né? A gente acabou de verificar. Então, o coeficiente angular da reta R é menos 1. Então, eu já posso dizer que a reta R é dada por y igual a menos x mais n. Agora, só me falta saber quem é esse n. Para encontrar o valor desse n, basta eu pegar um ponto que pertence a essa reta aqui. E nós temos um ponto que pertence à reta R, que é exatamente o ponto P. Tá? Fazendo, né, que a gente sabe que o ponto P ele pertence à reta R, né, já que é o ponto de tangência aqui. Então, se a gente substituir isso aqui, o ponto P, na equação da reta, nós vamos encontrar o valor de n. Tá? Y, fazendo a substituição de y e de x aqui. O nosso y é 1,
o nosso x é menos 1, tá? Fica menos 1 mais n. Tá? Então, vai ficar 1 igual a 1 mais n. Esse 1 é simétrico com esse aqui. Quando a gente passar para o segundo membro, a gente vai concluir que o n é igual a zero. N igual a zero. Portanto, nós podemos escrever a equação da reta R, que é dada por y igual a menos x. Tá? Menos x, que é essa equação dessa reta aqui. Y igual a menos x. Ok? Y igual a menos x. E a gente resolveu a primeira parte do problema, né? A primeira parte do problema, que era para encontrar a equação da reta R, que é tangente a C, que passa pelo ponto P. Todas as informações que nós tivemos, a gente conseguiu concluir, né, a equação dessa reta aí, que é tangente à circunferência. Beleza? A segunda parte da questão é encontrar a equação, né, da reta que é tangente à circunferência, porém que ela seja paralela a R. Né? Ela seja paralela a R. A nossa reta, né, paralela a R aqui, se é tangente, não pode ser em nenhum outro ponto aqui. Porque se eu tiver um ponto para cá, ela não vai ser paralela. Para ser paralela à reta R, tá, seria uma reta, vou colocar assim, ó. Essa reta aqui, ó, paralela a R, pode ser qualquer uma dessas. Pode ser qualquer uma dessas aqui que eu estou posicionando aqui, ó. Pode ser qualquer uma. Só que a informação que dá é que ela tem que ser tangente. Para ser tangente, ela tem que estar aqui, ó. Tem que ser tangente aqui. Então, a reta paralela à reta R, tangente à circunferência, tem que estar aqui, ó. Tem que tangenciar também a circunferência. Então, tem que cortar em um único ponto. Eu vou chamar esse ponto aqui de tangência aqui de ponto T. Tá? Ponto T. Eu não sei quem é esse ponto, tá? Eu desconheço. Só sei que a reta Tzinha aqui, eu vou chamar de T aqui, que é a reta tangente, ela é paralela à reta R. Tá? E nós também temos informações sobre coeficientes angulares, né? Porque se eu quero escrever a equação da reta T, novamente, é y igual a m de t mais esse n. Vou chamar n de t aqui, porque a gente estava utilizando outro n aqui na questão, na mesma questão. Então, eu preciso saber quem é. Faltou o x aqui, tá? M de t vezes x. Né? Então, eu preciso saber quem é o coeficiente angular da reta t, para depois saber quem é esse coeficiente linear. Para poder saber isso, novamente, parecido com o que a gente fez aqui, eu preciso saber um ponto dessa reta t. E esse ponto é esse ponto t aqui, que a gente ainda não conhece, mas a gente tem informação suficiente para encontrar esse carinha aqui. Tá? A informação que nos dá automaticamente o coeficiente angular dessa reta t, é que a reta t é paralela à reta R. Tá? A reta t é paralela à reta R. E nós sabemos que se R, vou colocar aqui assim, que já é outra parte, tá? Se nós temos que t é paralelo à reta R, isso implica dizer que o coeficiente angular da reta t é igual ao coeficiente angular da reta R. E o coeficiente angular da reta R nós já encontramos, né? Que é menos 1. Então, o coeficiente angular da reta t também é menos 1. Tá? Também é menos 1. Então, a gente tem o coeficiente angular da reta t. Tá? Então, só preciso encontrar um ponto que pertence à reta t para poder fazer a substituição que nem nós fizemos na primeira parte, para poder encontrar o n. E o único ponto que a gente pode encontrar é esse t aqui, ó, esse ponto t. Ah, mas como a gente faz isso? É simples. Se a gente tem aqui, inicialmente, que essa reta t é paralela a R, né, e é tangente à circunferência, então o ponto T é diametralmente oposto ao ponto P. Né? Ele está sobre pertence ao mesmo diâmetro aqui, tangenciando aqui a circunferência. Né? Aqui, ó, é diametralmente oposto. Né? Então, o que é que a gente pode concluir? Se isso aqui é o centro da circunferência e aqui é um diâmetro, o segmento PT é o diâmetro, significa que esse ponto C aqui é o ponto médio do segmento PT, certo? É o ponto médio do segmento PT. E ponto médio nós sabemos calcular. A gente já viu também ponto médio em aulas passadas. Se eu quero calcular o ponto médio, olha, o ponto C é o ponto médio, tá? É o ponto médio do segmento que passa de extremidades, né? T e P. Né? Então, vamos escrever aqui embaixo.
tentar pegar para cá para não perder ali a figura. Nós temos que o ponto C é ponto médio, né? Vou até escrever aqui, C é ponto médio. Não está escrito, tá dando um atraso aqui, a escrita está sendo errada. C é ponto médio do segmento PT. Tá? Do segmento PT. Então, ponto médio, a gente sabe calcular ponto médio. Né? O X do ponto médio, que no caso é o X de C, que a gente sabe que o ponto médio é o C, o X de C é igual à média aritmética das abscissas, né, do ponto P e T, que são o X. Então, é o X de P mais o X de T sobre 2. Né? E o Y do ponto médio, que no caso é o Y de C, é o Y de P mais o Y de T sobre 2. Né? Então, o X de C, a gente faz separado aqui, o X de C vai ser o X de P, tá? O X de P é menos 1. Tá? Até pegar aqui. O X de C nós conhecemos, tá? Nós conhecemos o X de C, que é 1. Ó. É 1. Então, no lugar do X de C, eu vou colocar 1 aqui. A única coisa que a gente não sabe quem é o X de T, que é o que a gente está buscando. Tá? Então, o X de P é menos 1, mais o X de T. O X de T nós não conhecemos, é o que a gente quer. Tá? Tudo isso aqui dividido por 2. Tá? Passo 2 multiplicando, né? A gente vai ter 2 vezes 1 vai ser 2, igual a menos 1, mais o X de T. Portanto, nós temos que o X de T é igual a 3. Tá? O menos 1 passa para o primeiro membro positivo, vai ficar 2 mais 1, 3. Tá? Então, a gente já sabe quem é o X do ponto T. Tá? O X do ponto T. E o Y do ponto T é de maneira análoga. Né? A gente vai só substituir os valores aqui. O Y de C é 3, igual a Y de P, mais Y de T, que eu quero encontrar, dividido por 2. Tá? Daqui nós temos que 2 passa multiplicando, vai ficar 6 igual a 1 mais Y de T. Portanto, o Y de T é igual a 5. Tá? Y de T é igual a 5. Portanto, nós sabemos as coordenadas agora do ponto T. O ponto T tem coordenadas 3, 5. Tá? 3, 5. Então, nós já temos um ponto que passa, que pertence, na verdade, né? Que pertence à reta T. Se eu tenho um ponto que pertence à reta T, faço a substituição aqui na equação da reta T, que eu quero encontrar, para encontrar o T aqui, o N de T, sendo que eu já sei quem é o nosso M, né, do T. O M de T aqui é igual a menos 1, que a gente já verificou, já que são paralelas. Né? Então vai ficar menos X mais N de T que eu quero encontrar. Tá? Só que nós sabemos que o ponto T, né, ele pertence à reta T. Daí, eu posso substituir as coordenadas do ponto T nessa equação que satisfaz, né, já que o ponto T pertence a T. Tá? Então, vai ficar assim. Y de T é igual a 5, o X de T é igual a 3, mais N de T. Portanto, nosso N de T é igual a 8. Tá? Nosso N de T é igual a 8. E podemos concluir que a equação da reta T, desculpa, coloquei R aqui. A equação da reta T é dada por y igual a menos x mais 8. Essa é a equação da reta T. Entendido? Então, observe aí, a gente utilizou vários conceitos, né, do que a gente já viu. Retas paralelas, retas perpendiculares. Isso tem que a gente lembrar os coeficientes aí. Os coeficientes de retas paralelas são iguais, né, os coeficientes angulares de retas paralelas são iguais, e quando eu tenho retas perpendiculares, o produto dos coeficientes angulares é igual a menos 1. Foi o que a gente utilizou aí, e utilizou também a ideia de ponto médio, né, para poder encontrar ali as coordenadas do ponto T.
Tá? Uma questão um pouco mais trabalhosa, né, de se fazer, mas tem que lembrar todos esses conceitos que a gente já fez, tá certo? Esses conceitos que a gente já viu nas aulas passadas, tá certo? É uma questão que dá um pouquinho mais de trabalho que a gente tinha para resolver, tá? A última questão que a gente tem, dá para a gente fazer tranquilo aqui nesses 5 minutos que a gente tem para finalizar, que é mais uma questão de análise aqui, e exercitar a ideia de transformar a equação geral de uma circunferência na equação reduzida. Porque quando eu tenho a equação de uma circunferência na forma geral, eu não consigo identificar visualmente quem é o centro da circunferência e quem é o raio. Para fazer isso, eu preciso transformar essa equação geral na equação reduzida. Para isso, eu tenho que lembrar da técnica de completar quadrados. Tá? A equação da circunferência, que está na forma geral, está da seguinte forma: x² mais y² menos 6x menos 10y mais 30 igual a zero. Tá? Igual a zero. Beleza? Para resolver esse problema aqui, eu preciso agrupar os termos que tem x, tá? Com quem tem x, o x para um lado, e agrupar os y para o outro lado, para poder montar aquela equação de forma reduzida que a gente já sabe como é. Portanto, eu tenho x² aqui, ó, e vou agrupar com quem tem x também, que é o 6x. Tá? Aí eu preciso completar o quadrado aqui, eu preciso colocar um número aqui, que é para poder formar um trinômio quadrado perfeito. Eu não sei que número é esse aqui. Tá? Mas eu vou ter que colocar ele aqui, eu não sei, deixar em branco aqui. Mais y² menos 10y, tá? Esse 30, eu vou passar lá para o segundo membro, lá ele vai negativo, tá? Menos 30. Beleza? Só colocar aqui, já que eu estou colocando... Aí eu preciso completar o quadrado, montar um trinômio quadrado perfeito, eu preciso colocar um número aqui também, para formar o trinômio quadrado perfeito do y aqui, tá? Aí nesse caso aqui eu passo menos 30 para cá. Beleza? Agora, para completar o quadrado, eu vou acrescentar um número aqui e um número aqui. Se eu fizer isso no primeiro membro, eu tenho que acrescentar também esse mesmo número que eu acrescentei lá no primeiro membro aqui e aqui. São os números que eu acrescentei, né, que eu estou representando por esse quadradinho aqui por essa bola. Tá certo? Quem são esses números que eu tenho que colocar aqui? Tá? Quem são esses números que eu tenho que colocar aqui? Essa é a técnica de completar quadrados. Para completar esse quadrado aqui, que o meu intuito é transformar num trinômio quadrado perfeito, poder escrever aquele quadrado lá que a gente sabe que é a equação reduzida. Para fazer isso, vocês peguem o termo que tem x aqui, tá? Só o x, que seria esse. Tá? Para colocar aqui assim, eu quero escrever esse quadradinho lá. Tá? Quero saber quem é ele que eu vou colocar aqui, quem é o número que eu vou colocar aqui. Basta tu pegar o coeficiente que está na frente do x, que é o menos 6, e dividir por 2. Tá? E dividir por 2, que vai dar o menos 3. Tá? O menos 3. Então, aí quando tu faz isso aqui, tu eleva ao quadrado. Tá? Tu eleva ao quadrado. Então, quando a gente elevar ao quadrado aqui, vai dar o número 9. Né? 3 ao quadrado é 9. Então, o número que eu vou colocar aqui vai ser o 9. Vai ser o 9. Se eu coloquei 9 aqui, eu tenho que colocar 9 aqui para permanecer igual à igualdade, né? Não alterar. E eu vou fazer a mesma coisa para essa bola. Aí eu fazendo direto aqui, para encontrar o número que eu devo colocar aqui no lugar da bola, é pegar esse 10 e dividir por 2, que vai dar 5. Aí 5 ao quadrado, né, vai dar 25. Então o número que eu tenho que colocar aqui é 25. Tá? Mas se eu coloquei 25 aqui, eu devo colocar 25 aqui também. Feito isso, tá? Feito isso, agora eu tenho como verificar que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Então, posso escrever ele como sendo x menos alguém ao quadrado. E esse alguém aqui é exatamente essa divisão que a gente fez aqui, que é o 3. Tá? É o 3, só que aqui vai ficar menos 3. Beleza? Menos 3 ao quadrado. Tá? Porque quando a gente desenvolve isso, vai dar exatamente esse trinômio quadrado perfeito aqui, ó, que é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar 6, mais o quadrado do segundo, que dá 9. Tá? E aqui, mesma coisa, a gente for analisar, vai ficar y menos 5, porque ele foi 5 que a gente dividiu lá, o 10, né, que é a metade desse 10 aqui. Vai ficar menos 5 ao quadrado. Tá? Menos 5 ao quadrado. Porque se a gente desenvolver esse quadrado, a gente vai obter esse trinômio aqui. Beleza? Vai obter esse trinômio.
Aí, resolvendo isso daqui, fazendo essas operações aqui todas, a gente pode observar que o resultado aqui vai dar igual a 4, tá? Só para adiantar aqui. Aqui vai dar igual a 4. Beleza? Vai dar 34 menos 30 dá 4. Então, daqui a gente observa, né? A gente observa que o centro dessa circunferência, tá? O centro dessa circunferência aqui é 3 e 5. Toma cuidado com o sinal, tá? Porque a equação reduzida é menos o x do centro, y menos o y do centro. Então, o x do centro é 3 e o y do centro é 5. E o raio é igual a 2. Tá? O raio é igual a 2, porque esse daqui é o raio ao quadrado. Tá? O raio ao quadrado. Então, o raio é igual a 2. Beleza? Só que aqui a gente ainda não resolveu o problema. Tá? A gente ainda não resolveu o problema e já ultrapassou o limite. Aí, são 7,31. Tá? Vou apagar aqui rapidinho, que agora já é só fazer a análise para pegar os valores e finalizar a questão. Tá certo? Ó, a pergunta é, seja o ponto P, né, o ponto de ordenada máxima, tá, de ordenada máxima, a soma das coordenadas desse ponto P é quanto? Quanto é que dá a soma, tá? Que dada a circunferência, né, de equação tal, seja P seu ponto de ordenada máxima, tá? É um ponto que pertence à circunferência, mas tem ordenada máxima, tá? Então, se a gente tem uma circunferência aqui, vou colocar rapidinho aqui. Tem uma circunferência. Eu não sei onde essa circunferência se encontra em relação ao eixo coordenado, tá? Mas ela está aqui. Eu sei que ela tem o centro dela, né? Ela tem o centro dela, onde eu vou ter o centro. Agora a gente já sabe, porque a gente já fez as continhas, né? Tem o x do centro aqui e o y do centro. O ponto P pertence à circunferência, mas ele quer o ponto P que tem ordenada máxima. Então, é o ponto P que está mais acima. Tá? Então, seria esse ponto aqui. Ó. Esse seria o ponto P que tem ordenada máxima. Tá? Tem ordenada máxima. Aqui seria o x do P. E o y do... desculpa, y do P aqui. Tá? Aqui é errado. Aqui é o y do P. E o x do P é o mesmo x do centro, olha, porque ele vai estar aqui oposto a esse ponto aqui, que é o centro. Ele vai estar mais acima e a gente vai ter o ponto de ordenada máxima. Então, aqui eu tenho o x do P vai ser o mesmo x do centro. E o y do P vai ser quem? A gente sabe que essa distância aqui do ponto do centro até o ponto P, essa distância aqui é igual ao raio. É igual ao raio. Portanto, a ordenada do ponto P vai ser a ordenada do ponto C mais esse R, ó, mais esse R. Né? E a gente já sabe quem é o R que a gente acabou de calcular. Portanto, o Y do P do C, Y do C mais o raio. Né? Esse é o ponto P. Portanto, o ponto P vai ser x do centro, a gente já encontrou que é 3, e o Y vai ser o Y do centro, que é 5, mais o raio que a gente encontrou também, que é 2. Né? Então, o ponto P tem coordenadas 3 e 7. E a pergunta é, qual é a soma das coordenadas do ponto P? 3 mais 7, 10. Então, resposta, item A. Beleza? E como a gente já extrapolou aqui o horário, né, peço desculpa aí ao próximo professor que vai entrar, né, a gente passa um pouquinho aí, 4 minutinhos. E eu espero que todos tenham entendido aí e muito obrigado pela participação de todos e até uma próxima oportunidade, tá? Obrigado.